Na capital do país, pontualmente 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Rádio e à TV Justiça. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista Justiça, hoje até às 9 horas da manhã. E essa primeira hora do Revista Justiça você acompanha também pela TV Justiça. Com os trabalhos técnicos hoje do Marcelo Ferreira, saberemos os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça, nela você confere as principais notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 você tem a nossa primeira entrevista. Na última quinta-feira, dia 23, o STF validou por maioria dispositivos da Lei Ferrari, a Lei 6.729 de 79, que regulamenta a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores. Para explicar sobre essa lei e esses dispositivos, conversaremos com o especialista em direito do consumidor, Ricardo Barbosa. Já às 8 horas, vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que validou as restrições impostas pela Constituição para a aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras controladas majoritariamente por capital estrangeiro e soluciona uma questão que se arrastava por anos e resolve ainda a questão que envolve insegurança jurídica que pairava sobre o tema. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Clebert René Machado Gonçalves, ele que é advogado especialista em direito agrário. E às 8h15 vamos falar também de mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu um tema de grande impacto social que é o chamado mínimo existencial, um conceito ligado ao direito de cada cidadão às condições básicas para viver com dignidade. Mas o que muda na prática, como essa decisão pode repercutir até em outras áreas, entre elas a proteção ao consumidor? Para esclarecer essas questões, nossa convidada é a doutora Hanna Gomes, ela que é consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. Às 8h30 você tem mais informações do Poder Judiciário com o nosso giro pelos tribunais. E às 9 horas da manhã você confere também a transmissão da sessão plenária do TST da SDI 2. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp 61 999758140. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelo TANIM, fazendo a busca Rádio Justiça FM. Pode também ir lá no YouTube, Rádio Justiça ao Vivo. Estamos também lá no aplicativo TV Justiça Mais. Baixe no seu celular ou no seu tablet. 7h03. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. 7h04. Vamos acessar agora o portal do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. STF concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados por atos ligados à tentativa de golpe de Estado. Decisões beneficiam pessoas condenadas com mais de 60 anos e levam em consideração a vulnerabilidade etária e os riscos à saúde no sistema prisional. Rede questiona no STF operações com empresa de mineração de terras raras. Partido pede a adoção de mecanismos mais rigorosos para avaliar impacto econômico e a soberania nacional. Resolução do CNJ cria portal sobre despesas de pessoal a serem pagas no Judiciário. Divulgação decorre da decisão do STF sobre parâmetros para a divulgação das despesas de pessoal de períodos anteriores, os passivos funcionais. Tribunais devem enviar informações mensalmente ao CNJ. Agora 7h05.
Revista Justiça. Destaques dos tribunais. 7h05. Vamos agora às Cortes Superiores, aos seus respectivos portais. Vamos começar pelo STJ, stj.jus.br. STJ avança na discussão sobre a quebra do sigilo bancário em ações cíveis. Telas e extratos eletrônicos da Fazenda Pública são provas válidas para fins de interrupção da prescrição. Repetitivo discute se inatividade ou queda de faturamento autorizam gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Sejusc STJ comemora um ano de trabalho com mais de 80 processos recebidos. Agora vamos até o TST, tst.jus.br. Indenização por morte de marinheiro sobe para 100 mil por falha no socorro. Ele sofreu uma queda a bordo de navio-tanque e só recebeu socorro adequado 3 dias depois. TST anula acordo entre empresa e advogada que simularam ação trabalhista. O racismo no Banco dos Réus. Estudantes do DF vão discutir racismo e mercado de trabalho no TST. Operador de telemarketing que recebeu e-mail sexual como estímulo para a meta consegue indenização. E fechando o nosso portal, vamos agora até o TSE, tse.jus.br, fechando o nosso giro, melhor dizendo. TSE celebra 30 anos da urna eletrônica, foco na segurança e combate à desinformação. Entenda o que são e como funcionam as mesas receptoras de votos. TSE promove encontro de acessibilidade e inclusão no dia 29 de abril. Campanha do TSE voltada a jovens é finalista do 4º Prêmio Social Media Gov. Quer saber mais informações? É só você acessar então. STF não é, nesse caso aqui é o TSE. tse.jus.br. Agora em Brasília, 7h07. Revista Justiça. 7h07. As iniciativas importantes do Poder Judiciário foram unidas em uma ação inédita. É o Registre-se Pop Rua. O lançamento do programa ocorreu na manhã de ontem aqui em Brasília. Mais detalhes com a Fernanda Porto. O baiano Abimael dos Santos nem sabe há quantos anos está em Brasília e em situação de rua. Hoje, ao saber da ação, chegou cedo na esperança de conseguir abrir um processo para se aposentar. Eu busco pelo menos uma aposentadoria, senão Lua, porque eu estou precisando muito mesmo, porque eu tenho 2 filhos para criar e inclusive ele paga pensão ainda, entendeu? Aí eu precisava só de alguma coisa que fosse útil para mim, bom. Assim como Abimael, mais de 3.500 pessoas estão em situação de rua na capital federal, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa do DF. O número é quase 20% maior se comparado com os 2 anos anteriores. Por isso, ações focadas em dar cidadania a pessoas em situação de rua são prioridades em iniciativas do Poder Judiciário, como ressalta o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Rodrigo Gonçalves de Souza. Evitando aquele deslocamento e aquela burocracia que muitas vezes é exigida de uma pessoa que já está em situação de extrema vulnerabilidade e que ela não consegue superar. Então a ideia é que ela possa reunir nesse local, nesse ambiente, diversos serviços, muitas vezes de uma ponta inicial até uma ponta final, para que ela obtenha o direito que ela tem a ser assegurado pelo poder público brasileiro. 2 programas em um mesmo espaço para oferecer serviços e atendimentos a qualquer pessoa. O Registre-se facilita a emissão de certidões e outros documentos essenciais. Tudo de graça, como também é o Pop Rua Jude, que foca em dar apoio jurídico e social para pessoas em situação de rua. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Luiz Cuquina, conta que há mais de 10 anos acompanha o Pop Rua Jude. E agora, com a ação conjunta com o Registre-se, a medida cumpre vários deveres e garantias constitucionais. Nós vivenciamos a experiência de pessoas simples, moradores humildes, a população de rua,
que encontra respaldo, os seus direitos são observados e, mais que isso, postos em prática. É isso que interessa. A ação em Brasília nesta segunda-feira marca o lançamento da iniciativa que agora será realizada em todos os estados brasileiros. O Registre-se Pop Rua conta com o apoio de órgãos de justiça nacionais e locais, além do Poder Executivo. E para quem não conseguiu atendimento na ação conjunta, a juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Agamenilde Dantas, explica que o serviço é permanente e basta procurar os tribunais de justiça ou ficar atento às ações do CNJ. Nessa política, todos os tribunais são engajados e têm a recomendação de a cada ano exercer 4 ações com base nessa política, e é uma política de fortalecimento e divulgação. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h11. O investimento na capacitação dos servidores públicos traz resultados diretos para o atendimento à sociedade. O seminário Diálogos Acadêmicos Supremo Contemporâneo chega à 3ª edição. O evento destaca pesquisas desenvolvidas por profissionais do STF em parceria com o mestrado profissional em Direito da UNB. A reportagem é da Judite Aragão. Na pauta, temas essenciais para o direito moderno, como processos estruturais e o uso de ferramentas digitais no dia a dia do judiciário. O objetivo aqui é ampliar o debate sobre o Supremo Tribunal Federal, como explica a coordenadora do mestrado profissional em Direito da UNB, Ana Cláudia Farranha. Além da formação da sala de aula e da pesquisa que o aluno desenvolve, é importante também conhecer o ambiente e principalmente o ambiente da transdisciplinaridade, de como os diversos campos do conhecimento vão se fundindo como possibilidade de uma explicação que ela é teórica, mas ela é teórico aplicada, porque afinal de contas a gente está dentro do direito, uma ciência social aplicada. O professor de Ciência Política da USP, Rogério Arantes, veio de São Paulo para debater o panorama das pesquisas no Brasil envolvendo o Supremo. Ele explicou que a presença da corte na academia é gigante. São 285 áreas das ciências brasileiras que têm o STF como um dos objetos de pesquisa. Então, acho que isso é um indicador do quão importante se tornou o Supremo Tribunal Federal para as mais diversas áreas ou dimensões da vida da sociedade, da vida humana. Vai da bioética, passando pela odontologia, até o direito e a ciência política, onde é mais natural, de fato, encontrar a presença do tribunal nesses trabalhos. Mas me surpreendeu também, ver essa latitude de ciências sendo produzidas, tendo o tribunal como objeto de pesquisa. Os debates do dia abordaram temas atuais, como a regulação de agências, conciliação em causas indígenas e o papel da Defensoria Pública em processos do Supremo. A ideia aqui é trazer o conhecimento científico para ajudar a construir uma corte mais moderna e eficiente. E, por que não, sugerir novos temas de pesquisa. O Supremo é conhecido pelo seu volume extraordinário de processos, o volume é muito grande em comparação com outros tribunais, mundo afora, e ele encontrou essa forma de procedimento virtual que tem tornado o tribunal muito eficiente, muito ágil, as coisas são resolvidas efetivamente. Ter 99% das suas decisões colegiadas sendo tomada por um procedimento digital é algo que merece também pesquisa e debate. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. O Conselho Nacional de Justiça realiza nesta semana reuniões com o grupo de trabalho do Programa Justiça Plural na sede do órgão aqui em Brasília. O encontro reúne equipes para apresentar resultados e alinhar as próximas ações da iniciativa voltada à promoção dos direitos humanos e à ampliação do acesso à justiça. O repórter é o Marcelo Della Libera. Criado em 2024, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Justiça Plural atua em diferentes frentes para fortalecer o judiciário, com foco na proteção de populações vulneráveis, como mulheres, crianças, pessoas em situação de rua e a população LGBTQIA+.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, destacou que as atividades vão além de balanço institucional e reforça o compromisso do Judiciário com a efetivação dos direitos previstos na Constituição. Ao tratarmos das medidas que aprimoram o acolhimento aos grupos historicamente vulnerabilizados e ao zelarem pela proteção de direitos em contexto de alta complexidade, as senhoras e os senhores retiram da invisibilidade aquelas e aqueles que a história muitas vezes relegou a um arbitrário esquecimento. Que continuemos a trilhar o caminho da justiça social, reafirmando a força normativa da Constituição e a centralidade da dignidade da pessoa humana na construção de um país mais justo, mais plural e mais solidário. Entre as ações já desenvolvidas estão o mutirão racial, a criação de protocolos de proteção e o apoio a fóruns e observatórios ligados ao tema. Um dos destaques recentes é a construção de um protocolo de atendimento a vítimas de violência de Estado, com participação de familiares e instituições. A juíza auxiliar da presidência do CNJ e coordenadora do programa Justiça Plural, Adriana Melônio, destaca a importância desse encontro ser presencial. Essa semana também vai servir para a gente olhar o que a gente já fez, fazer correção de rumo, ver o que ficou bom, o que não ficou bom, o que pode melhorar e também pensar nos projetos que vão ser para o futuro. Então, a ideia desse encontro dessa semana é essa reunião de afeto, essa reunião de pessoas, esse olhar para trás para ver o que a gente fez, o que foi bom, o que pode ser melhorado, o que pode ser repetido e também um alinhamento estratégico para os projetos do futuro. A programação da semana dos integrantes do Justiça Plural inclui debates, apresentação de resultados e definição de estratégias para os próximos projetos. A expectativa é ampliar a atuação do programa e fortalecer a articulação entre o Judiciário e a sociedade civil. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Superior Tribunal de Justiça decide que telas e extratos eletrônicos da Fazenda Pública são provas válidas para fins da interrupção de prescrição. O caso teve origem em uma execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Tiago Gomide. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que telas e extratos de sistemas eletrônicos da administração fazendária constituem provas digitais válidas no processo judicial. Para o colegiado, esses registros possuem presunção relativa de veracidade, permitindo a utilização para comprovar atos como parcelamento de débitos tributários e a consequente interrupção do prazo prescricional. O caso teve origem em uma execução fiscal movida pelo Distrito Federal, na qual se discutia a validade de documentos extraídos do sistema de tributação e administração fiscal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios havia entendido que as telas do sistema não comprovavam o parcelamento do débito nem o consentimento do contribuinte, razão pela qual manteve a execução parcial da execução. Para a Corte Local, os registros eletrônicos não seriam suficientes para interromper a prescrição. No STJ, a segunda turma afastou esse entendimento e deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal. O colegiado reconheceu que os documentos emitidos por órgãos fiscais têm natureza pública e, portanto, gozam de presunção relativa de legitimidade. Assim, cabe ao contribuinte impugnar de forma específica a autenticidade ou veracidade dessas informações, sob pena de os dados serem considerados incontroversos no processo. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o Código de Processo Civil, aliado à Lei 11.419 de 2006, admite expressamente o uso de provas digitais, inclusive aquelas produzidas pela administração pública. Segundo a ministra, tais registros configuram prova atípica válida, devendo ser analisados pelo juiz conforme o princípio da persuasão racional, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Além disso, a relatora ressaltou que o parcelamento do débito constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo contribuinte. Esse reconhecimento, conforme o Código Tributário Nacional, interrompe o prazo prescricional, permitindo o prosseguimento da cobrança. Com esse entendimento, o colegiado anulou o acórdão do Tribunal Local e determinou o retorno do processo às instâncias de origem para novo exame da prescrição intercorrente. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
O Tribunal de Justiça do Amapá, ele realizou uma ação de fiscalização em bares e casas noturnas de Macapá. Os detalhes com João Paulo Penafor. O Comissariado da Infância e Juventude de Macapá realizou, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, uma ação de fiscalização e orientação em bares e casas noturnas da capital. A iniciativa integra o Juizado da Infância e Juventude, que tem como titular o juiz Marcos Quintas, e teve como objetivo verificar a regularidade dos estabelecimentos e coibir a presença de crianças e adolescentes em ambientes impróprios. Durante a ação, a equipe atuou com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco na prevenção da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e no controle de acesso a locais proibidos. Além da fiscalização, também houve orientação aos comerciantes com a distribuição de materiais educativos, reforçando a importância do cumprimento da legislação. De acordo com a coordenação do comissariado, o trabalho tem caráter preventivo e busca garantir a proteção de crianças e adolescentes com responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade. A ação contou com o apoio do Conselho Tutelar da Zona Norte e do 2º Batalhão da Polícia Militar. Ao final da operação, 2 estabelecimentos foram autuados e 8 adolescentes foram identificados em situação irregular e encaminhados para o acompanhamento do Conselho Tutelar. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penafor. E a Justiça Acreana identifica falhas do atendimento a pessoas com autismo e determina a política pública estruturada. De acordo com a decisão, o governo estadual deve elaborar um plano com metas, prazos e previsão orçamentária, e o caso é considerado como processo estrutural. O Irana Azevedo. A 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco determinou que ente público apresente um plano de atuação estrutural no prazo de até 180 dias para garantir atendimento a crianças e adolescentes autistas. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 2.000, limitada inicialmente a 60 dias. Proferida pelo juiz de direito Jorge Luiz, a sentença ordena que o Executivo desenvolva uma política pública definitiva, com cronogramas claros, metas mensuráveis e previsão de recursos financeiros. A ação judicial busca assegurar atendimento a todos os jovens autistas que recorrerem ao Sistema Único de Saúde do Estado. Outro ponto central da decisão trata de 96 crianças que atualmente recebem terapias multidisciplinares em clínicas particulares, custeadas pelo ente público por força de decisão judicial. A Justiça exigiu que esses pacientes sejam absolvidos pela rede pública no prazo de 180 dias, com manutenção do mesmo padrão de qualidade ofertado nas unidades privadas. Entre as demais medidas impostas estão a elaboração de um plano para atender as pessoas que hoje compõem a lista de espera, a manutenção dos atendimentos nas clínicas particulares até a conclusão da transição, a realização de ajustes nas leis orçamentárias para garantir recursos e a fiscalização do Ministério Público sobre o plano apresentado pelo Estado. A condenação resulta do julgamento da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de enfrentar falhas estruturais no atendimento de crianças e adolescentes autistas, especialmente pela demora na oferta de terapias multidisciplinares. O ente municipal também foi responsabilizado. A Prefeitura deve regularizar e ampliar os serviços no Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul. O prazo para a apresentação de um plano de trabalho atualizado é de 90 dias, com previsão de absorção das crianças e adolescentes autistas dentro do limite da capacidade da unidade, estimada em cerca de 80 pessoas. Conforme a decisão, ao criar o Centro Mundo Azul, o ente municipal assumiu formalmente a responsabilidade de ofertar serviços de saúde a esse público e, portanto, deve garantir funcionamento da estrutura conforme as diretrizes do SUS. No caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 1.000, limitada a 60 dias. Do Tribunal de Justiça do Acre para a Rádio Justiça, William Azevedo. Tribunal de Justiça de Mato Grosso condena a escola a indenizar aluno com autismo por discriminação. A repórter é Elaine Coimbra.
Um estudante com autismo que teve a matrícula negada por uma escola particular de Cuiabá vai receber indenização por danos morais. A decisão é da 2ª Câmara de Direito Privado, que considerou a recusa ilegal e discriminatória. O valor da indenização foi fixado em pouco mais de R$ 8.000. O aluno chegou a ser informado de que havia vaga para o primeiro ano do ensino médio, mas depois a escola negou a matrícula, alegando limite de alunos com deficiência por turma. O relator do caso destacou que a legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva sem restrições, tanto em escolas públicas quanto privadas, e também que regras internas não podem ir contra a Constituição e as leis federais. Além disso, não ficou comprovada a falta de vagas. Pelo contrário, documentos indicaram que havia disponibilidade no período. Para os desembargadores, a recusa ocorreu por causa da condição do estudante, o que caracteriza discriminação. A decisão reforça que negar matrícula nesses casos fere direitos fundamentais e causa dano moral, ao impedir o acesso à educação em igualdade de condições. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Elaine Coimbra. Tribunal de Justiça de São Paulo condena empresa a indenizar passageira após furto de celular em vagão de metrô. Rodrigo Dias. Uma companhia de transporte metroviário deverá indenizar passageira que teve celular subtraído durante o arrastão dentro de um vagão. A reparação por danos materiais foi fixada em R$ 5,7 mil. Na decisão da 6ª Turma Recursal Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator Carlos Alexandre Betcher ressaltou que, embora a segurança pública seja dever do Estado, a companhia deve garantir a integridade dos passageiros e de seus bens, citando medidas como controle de acesso, câmeras e agentes de segurança. Segundo o magistrado, o caso não se tratou de uma situação corriqueira de furto em um vagão lotado, mas de uma ação coordenada de um grupo de criminosos que subtraiu diversos aparelhos sem que a empresa tomasse qualquer providência para evitar os delitos ou deter os envolvidos. No mesmo processo, foi negada a indenização por danos morais, já que não houve comprovação de abalo psíquico relevante à autora. Do Tribunal de Justiça de São Paulo para a Rádio Justiça, Rodrigo Dias. E a Justiça determina que criança com microcefalia e epilepsia receba canabidiol. O medicamento deve ser custeado solidariamente pelo Estado de Minas Gerais e pelo município de Três Pontas. As informações com Sandra Pedrosa. Na ação, o pai da criança alegou que o filho foi submetido a diversos métodos terapêuticos sem sucesso. De acordo com o laudo médico, o canabidiol apresentou resultados concretos para o tratamento das sucessivas crises convulsivas da criança. Segundo o relatório, antes de receber o canabidiol, o menino sofria cerca de 15 crises epiléticas por dia, com aspirações constantes e pneumonia, demandando constantes internações. A família, então, decidiu acionar a justiça por não ter condições financeiras de custear o tratamento. O Estado de Minas Gerais e o município de Três Pontas alegaram que o canabidiol não tem seu uso padronizado no SUS, o Sistema Único de Saúde, e não possui registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em primeira instância, a família obteve decisão favorável. Diante disso, os entes públicos recorreram. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença da comarca. A relatora desembargadora Maria Cristina Cunha Carvalhais votou pela concessão do medicamento. A decisão citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 1161, que prevê o fornecimento de medicamento com autorização de importação pela Anvisa, quando for imprescindível ao tratamento e não houver possibilidade de substituição por outro remédio, além de comprovada a incapacidade econômica do paciente. O processo tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Sandra Pedrosa. A Justiça de Santa Catarina reconheceu a negociação feita por um aplicativo de mensagem e condenou um agricultor por não entregar o produto dentro do prazo. Marcelo Fernandes.
Uma empresa do setor agrícola buscou indenização na justiça por não ter recebido uma compra realizada por meio de mensagens no WhatsApp. Na comarca de origem, o pleito foi julgado improcedente. Entretanto, o Tribunal de Justiça catarinense, por meio da sua 8ª Câmara Civil, concluiu que houve acordo válido entre as partes e que a falta de entrega caracterizou descumprimento contratual com direito à reparação por perdas e danos. A controvérsia envolveu a negociação de 15 mil sacas de soja com entrega prevista até março de 2021. A empresa compradora afirmou que o negócio foi fechado em junho de 2020 por meio de mensagens, mas a soja não foi entregue no prazo. Esse fato, aliado à alta do preço do grão do período, causou prejuízo financeiro relevante aos compradores. Em sua defesa, o produtor rural sustentou que não havia celebrado o contrato, mas feito apenas uma cotação de preço para a data futura. A decisão ressaltou que a contratação por aplicativos de mensagem é compatível com a legislação atual, que não exige contrato escrito para compra e venda de bens móveis, como grãos, desde que fique demonstrada a vontade clara das partes. Para o colegiado, as mensagens analisadas não indicam uma simples conversa preliminar, mas um acordo concluído. Com o reconhecimento do contrato, a 8ª Câmara Civil do Tribunal Catarinense decidiu que a não entrega da soja no prazo combinado configurou inadimplemento e entendeu ser cabível indenização por perdas e danos, inclusive sobre o valor que a empresa deixou de lucrar com a revenda do produto. O valor exato da indenização será calculado na fase de liquidação de sentença, quando será apurado o preço médio de mercado aplicável à operação. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. A Justiça de Mato Grosso decide que não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada e compensada em sistemas de microgeração fotovoltaica. Léo Oliveira. A Justiça de Mato Grosso decidiu que não incide ICMS sobre energia elétrica injetada e compensada em sistemas de microgeração fotovoltaica. A decisão é da primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, que afastou a cobrança do imposto sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUSD, nesse tipo de operação. O colegiado deu parcial provimento ao recurso de uma empresa do ramo de análise agronômicas e reforçou a sentença de primeira instância. Segundo o relator, desembargador Rodrigo Roberto Curvo, o caso é diferente do tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do fornecimento convencional de energia. No entendimento dos magistrados, como a energia é produzida pelo próprio consumidor e apenas compensada por créditos, não há circulação de mercadoria nem transferência de titularidade, o que afasta a cobrança do imposto. Com a decisão, o Estado deve deixar de cobrar o ICMS nesses casos a partir do ajuizamento da ação. O colegiado também manteve que não há devolução de valores pagos antes do processo. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Léo Oliveira. E no Acre, o Estado terá que fornecer uma cadeira de rodas a um homem que ficou com limitações motoras após sofrer um traumatismo craniano. O prazo para o cumprimento da sentença é de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500. E o repórter era o William Azevedo. O homem apresenta grave comprometimento motor, o que dificulta sua locomoção, sendo prescrita a utilização de cadeira de rodas. No entanto, ele não possui condições financeiras para arcar com o equipamento. Diante disso, ingressou na Justiça e solicitou que o ente público realizasse o fornecimento. Em primeira instância, o pedido foi acolhido. Inconformado, o Estado recorreu da decisão. Ao analisar o caso, o relator, desembargador Júnior Alberto, concluiu haver provas suficientes da enfermidade do homem e da necessidade do uso da cadeira de rodas. Segundo o magistrado, o direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento ou insumos indispensáveis quando comprovada a necessidade do paciente. Restou incontroverso nos autos que o autor é portador de grave comprometimento motor decorrente de traumatismo craniano, havendo prescrição médica
para a utilização de cadeira de rodas, circunstância suficiente para evidenciar a necessidade do insumo pleiteado, afirmou o relator em seu voto. O entendimento foi acompanhado pelos demais desembargadores. Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, William Azevedo. E o Tribunal de Justiça do Amapá participou de uma força-tarefa que levou serviços de cidadania e justiça a comunidades indígenas no norte do estado. Confira os detalhes com João Paulo Penafort. A ação foi coordenada pelo Tribunal Regional do Trabalho, da 8ª Região, e reuniu diversas instituições para atender comunidades indígenas da terra indígena Uaçá. Somente na aldeia Cumarumã, cerca de 700 atendimentos foram realizados. Os serviços incluíram demandas trabalhistas, previdenciárias e ações de cidadania, com atendimentos realizados em espaço da rede pública de ensino indígena. A participação do TJ do Amapá teve como foco o fortalecimento do registro civil e a garantia de direitos básicos, dentro do programa Registre-se, que busca combater o subregistro e ampliar o acesso à documentação civil em populações vulneráveis. A atuação do Judiciário Estadual contribuiu para aproximar a justiça das comunidades indígenas, respeitando suas particularidades culturais e territoriais. A iniciativa também contou com a presença de órgãos como o Instituto Nacional do Seguro Social, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a Defensoria Pública do Amapá. Dessa maneira, ampliando a oferta de serviços essenciais à população local. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penafort. 7h36. E recentemente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a indenização a uma passageira que caiu ao tentar embarcar em um ônibus em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a sentença, ela terá que ser indenizada pela empresa de transporte coletivo e pela seguradora responsável em R$3.000. Vamos entender melhor o assunto na entrevista feita pela repórter Fernanda Porto. O assunto da nossa entrevista de hoje trata sobre leis e normas sobre o direito de indenização de pessoas que sofrem acidente em transporte público. Recentemente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém a indenização a uma passageira que caiu de um ônibus do transporte coletivo. Para entender melhor essa decisão e as leis envolvidas neste caso, eu converso agora com o Dr. Yuri Melo, ele que é jurista, escritor e também psicanalista. Olá, Dr. Yuri, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Olá, como vai? É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Justiça. Um forte abraço sempre aos amigos e amigas ouvintes e a você, Fernanda. Olha, a decisão do Tribunal de Justiça, ela confirma preceito constitucional, ou seja, na Constituição Federal Brasileira é muito claro isso, quando ela diz que os entes públicos e os entes privados, eles são responsáveis pelas condutas de seus servidores e de seus funcionários. Então, a empresa, a pessoa jurídica, o CNPJ, ele se responsabiliza de forma solidária e direta pelos danos causados por seus funcionários. Incrível que pareça, é bastante comum nós termos, infelizmente, maus motoristas de coletivos, né? Infelizmente isso acontece. Temos excelentes motoristas que têm comprometimento com a vida, mas tem outros que não são. E esses que não são acabam gerando prejuízo para os seus órgãos laborais, para as suas empresas que trabalham. Esse caso de Minas Gerais, a decisão é absolutamente acertada. Essa matéria indenizatória, ela é regulamentada, como eu disse, pela Constituição e ela é regulamentada também pelo Código Civil Brasileiro. Então, nós temos duas regulamentações diretas sobre essa questão da responsabilidade civil solidária das empresas, vamos falar aqui especificamente das empresas privadas. Pelo que foi constatado, Fernanda, o que se verificou é que quando a moça ia entrar no transporte coletivo, no ônibus, o motorista, de forma imprudente, de forma imperita e de forma negligente, ele arrancou com o carro, com a porta aberta do ônibus. Obviamente, esse arranque
brusco, né, sem observar as regras que atendem o trânsito, isso é muito bem regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro, então que é uma outra legislação, que é uma legislação civil também, com características penais também, que é uma legislação especial, além do Código Civil, viu, e da Constituição, nós temos o Código de Trânsito. Então ele não podia ter feito isso. Poderia ter matado essa moça. Se ela cai de uma forma indevida ali, ela poderia ter batido a cabeça e produzido uma lesão até de morte, né? Então a decisão foi muito acertada, em que obriga a empresa a indenizar essa pessoa por danos materiais e morais. Doutor, e na hora de ajuizar uma ação como essa, qual que é o passo a passo? Porque nem sempre você tem alguma coisa ali para filmar, para mostrar o que ocorreu, às vezes você não consegue uma testemunha. Como que fica uma situação dessa na prática? Muito bem. Para a pessoa que sofre algum tipo de lesão proveniente de algum acidente de trânsito, né, em que gera ação indenizatória, como foi o caso que estamos a analisar, lá com decisão já proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que ocorre? Você tem alguns pontos de prova. Primeira coisa é registrar ocorrência na delegacia de polícia, né? Esse registro em alguns estados pode ser feito através da internet. Se não for possível, você se desloca até uma delegacia policial e faz a notícia do crime, chama ocorrência do crime. O segundo ponto é você procurar pessoas que estavam ali presentes para que possam ser testemunhas, né? Se ninguém quiser ser, podemos verificar também, porque a maioria desses ônibus, ou quase todos os ônibus, tem câmeras de filmagem, né? Então, pegar as câmeras de filmagem dos ônibus também para verificar a má conduta do seu motorista. Arrolar o motorista, obviamente, e nesse tipo de caso é interessante, Fernanda, porque a própria palavra da vítima tem um peso gigantesco, porque ainda que não se tenha testemunha, o fato do acidente em si, ele aconteceu. Alguns casos geram, inclusive, perícia, pra você ter uma ideia. Quando tem lesões corporais, assim, você é encaminhado ao IML para fazer perícia. E em casos mais graves, o ônibus tem que parar mesmo. Tem que parar, ficar parado para que a perícia da polícia se dirija até o local e faça a análise. Então, não só necessariamente com testemunhas, mas tem a prova pericial, a ocorrência, a oitiva do cobrador, se tiver cobrador, a oitiva do motorista, e a coisa funciona nesse trâmite, que é o que de fato aconteceu nesse processo. Ok, e para quem chegou agora aqui na Rádio Justiça, eu estou conversando com o Dr. Yuri Melo, ele que é jurista, psicanalista e autor de vários livros sobre esta temática. E o assunto da nossa entrevista de hoje são as leis, normas, obrigações, né, relacionadas a passageiros que sofrem acidentes em transporte público. Doutor, nesse caso aqui, geralmente as empresas são, às vezes, passam por processo de licitação, às vezes tem uma empresa terceirizada, tem a questão do contrato também da cidade, do município, enfim, do estado, com esse transporte público. Na hora de dividir essas responsabilidades, na prática, como que a Justiça tem feito isso? Muito interessante isso também, essa pergunta. Na verdade, as empresas de transporte público são concessionárias, né? Elas recebem, vamos falar aqui sobre, entre aspas, a autorização ou a concessão de explorar um serviço público oferecido pelo Estado. Nesse caso, especificamente, ela se responsabiliza diretamente pelos serviços prestados. Mas nós já temos alguns entendimentos também que o município, o Estado ou a própria federação, dependendo do caso, a que for filiado esse transporte público, poderia responder também solidariamente a esse dano. Há a possibilidade disso acontecer também. Doutor, e retomando ao caso aqui que nós estamos comentando, que ocorreu no estado de Minas Gerais e teve essa decisão recente, ele já tramitou, é uma decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa decisão ainda cabe recurso? Como que fica essa questão? Porque foram fixados já danos morais e danos materiais. Isso ainda pode ser contestado? Vamos lá, nós temos duas situações, respeitando isso daqui, a súmula 7, né? A súmula 7 determina que caso a matéria seja com relação a direito, a ofensa a direito
material federal ou ofensa a direito constitucional, a matéria poderia, em tese, ser discutida através de recurso especial no STJ ou através de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Bom, no caso Intela, eu não vislumbro assim, a possibilidade, e isso eu falo de forma geral, porque lendo a peça, se houvesse alguma discussão por parte da empresa, teria que ser sobre matéria de fato. E as provas apresentadas, já em juízo, as provas periciais, as provas documentais, ela demonstra que os fatos foram bem esclarecidos. Então, se foi bem esclarecido, não seria objeto de recurso especial ou recurso extraordinário. E, doutor, para encerrar a nossa conversa, se porventura esta passageira tivesse tentado resolver essa situação de forma administrativa sem ter que ajuizar, é uma boa medida antes de ajuizar o caso ou, infelizmente, muitas vezes a pessoa nem tem essa oportunidade? Eu pergunto por se tratar principalmente de uma concessionária, né, que deve ter ali um atendimento ao usuário. Ah, sim, perfeito. A própria legislação brasileira, ela determina que você possa fazer um acordo, independentemente de você entrar com as vias judiciais, do ponto de vista civil. Obviamente que se houve alguma lesão corporal, nós estaríamos no campo da seara penal, aí não tem como. Mas, do ponto de vista civil, como é essa ação aqui, ela poderia ter entrado em contato, ou a empresa, como de fato ela entrou em contato, e ter negociado um valor pelos danos morais e os danos materiais que ela sofreu. Esse valor é subjetivo. Isso varia de acordo com cada negociação e varia também de acordo com cada tribunal e juiz a fixação de valores. Mas a lei permite. E mesmo assim, após entrar com a ação judicial, abre-se uma audiência para que se tente fazer um acordo. O tempo todo, a legislação brasileira permite que o juiz chame a um acordo independentemente de sentenciar. Nesse caso, infelizmente, não foi possível fazer esse acordo, mas o prazo foi aberto, as partes foram chamadas, e aí, quando não há essa possibilidade, fica por conta subjetiva de fixação de valores de cada tribunal do Brasil. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu conversei com o Dr. Yuri Melo, ele que é escritor, psicanalista e jurista. Nós conversamos sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve indenização à passageira que caiu de ônibus do transporte coletivo. Dr. Yuri, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça e até a próxima entrevista. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora 7h46. Revista Justiça. Entrevista. Na última quinta-feira, dia 23, o Supremo Tribunal Federal validou por maioria os dispositivos da Lei Ferrari, a Lei 6.729 de 1979, que regulamenta a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores. Para explicar sobre essa lei e esses dispositivos, vamos conversar agora com o especialista em Direito do Consumidor, Dr. Ricardo Barbosa. Seja bem-vindo à Rádio TV Justiça. Dr. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer falar com vocês. Dr. Ricardo, para começar, é importante então até contextualizar, né? O STF analisou pontos da chamada Lei Ferrari, uma norma que existe desde 1979 e organiza a relação entre montadoras e concessionárias. Mas eu gostaria que o senhor explicasse de forma didática como essa lei, qual é o objetivo dela dentro do mercado automotivo. Sérgio, o objetivo dessa legislação e que vem sendo cumprido, até mesmo que foi aqui referendado pelo Supremo Tribunal Federal, é tentar organizar o mercado entre as concessionárias e as fábricas com a finalidade de trazer para o consumidor um ambiente de negócio mais seguro. Porque se a gente não tiver ali uma certa limitação, como essa legislação há 40 anos traz, a gente teria uma formação de um oligopólio, ou teria uma formação maior de oligopólio. Então isso preserva, de certa maneira, com essa regulação, que a livre iniciativa seja implementada na prática. Então nós temos distância mínima para uma concessionária da mesma marca, a gente tem limites territoriais para que elas possam funcionar.
E que tipo de relação jurídica, então, essa lei regula entre montadoras e concessionárias, além dessa questão, por exemplo, que o senhor já citou, de distâncias entre concessionárias? Ela também vai limitar a forma que a venda é realizada. Ou seja, a gente tem que passar pelo intermediário, que teoricamente seria a concessionária. Apesar de que tem umas modalidades que a legislação permite de venda direta, a concessionária ela vai estar ali sempre para poder representar aquela marca dentro daquele território, daquela limitação geográfica, e a gente tem uma cadeia na hora de negociar e fazer a venda dos veículos. Isso, olhando por outro lado, traz uma segurança maior para o consumidor. Ali um dos valores e princípios que o Código entrega é essa obrigatoriedade da marca estar presente próximo do consumidor, como forma de lhe entregar serviço, lhe entregar garantia, lhe entregar peças. Então é um sistema que é montado, não olhando só essa relação entre a concessionária e a fábrica, mas também o que isso vai reverberar na vida do próprio consumidor. Doutor Ricardo, o STF ele validou dispositivos importantes da lei. Quais foram os principais pontos considerados, então, constitucionais pela Corte? A Corte ela confirma, de certa maneira, que o princípio da livre iniciativa ele não é aplicado no nosso sistema de forma absoluta. Como a gente já sabe que princípios absolutos não existem na legislação. Então, a gente precisa ponderar interesses. Nessa ponderação de interesses, ela trouxe essa necessidade de que, dentro da legislação, fosse observado, por exemplo, o artigo 5º que traz lá que são inerentes à concessão, ou seja, quando essa concessionária ganha ali uma concessão daquela marca para poder operar, distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionárias da mesma rede. O que se deseja com isso? Se deseja evitar uma concentração e a existência de um canibalismo entre as mesmas concessionárias de uma marca. E veja como é que isso funciona na prática ao Supremo vir de certa forma, confirmar. A gente está tendo aqui o ingresso de novas marcas de veículos no Brasil. E, apesar de ter a livre iniciativa de ingressarem livremente cumprindo a legislação, ela vai ter que observar esses ditames que as marcas que aqui já estão são obrigadas a levar em consideração. Essa decisão também, estamos conversando aqui com o Dr. Ricardo Barbosa, estamos falando de decisão recente do STF que validou por maioria os dispositivos da chamada Lei Ferrari. Dr. Ricardo Barbosa, a decisão considerou que a lei tem natureza regulatória e não impede a atuação dos órgãos de defesa da concorrência como o CAD. O relator destacou até que o mercado automotivo tem características específicas, como uma estrutura concentrada. Esse fator também influenciou na decisão? Sim, mas é bem interessante esse ponto em que destaca que a atuação do CAD ela permanece inalterada, né? Então, o CAD percebendo ou tendo notícias de que a gente está tendo uma concentração no mercado ou a gente está tendo práticas anticomerciais. E vejam, nós estamos passando por isso, por algumas denúncias com o ingresso de algumas marcas chinesas, as ditas concessionárias ou marcas tradicionais estão, de certa maneira, reclamando por algumas posturas comerciais, mas, a priori, o CAD está apenas observando e acompanhando. Além disso, acho que um ponto muito importante a ser destacado nessa decisão do Supremo, ficou muito claro que a legislação é constitucional, contudo, pode sim o Congresso Nacional decidir regulamentar e alterar os seus dispositivos, ou seja, a gente pode migrar aí para um outro sistema, desde que isso passe na Casa Legislativa da forma adequada. Vamos falar de uma outra situação agora, como é que fica? Na prática, na sua análise, o que muda ou o que se mantém para as concessionárias e montadoras após essa decisão, doutor Ricardo? Na verdade, Sérgio, não vai mudar nada, né? O que mudaria era, caso caísse essa legislação, as concessionárias buscavam ter uma liberdade absoluta, ampla e restrita de abrir pontos de venda de concessionárias da mesma marca, independente da sua localização. Então, ao Supremo reafirmar a constitucionalidade da legislação,
ele está falando assim, olha, a gente decide permanecer com esse modelo que é implementado no Brasil há mais de 40 anos. Ou seja, não vai mudar nada para o consumidor, não vai mudar na prática nada no mercado. Foi uma tentativa da associação para poder, de certa maneira, flexibilizar a abertura de novas lojas. Para o consumidor, então, também não temos mudanças. Não teremos mudança e reafirma, né, a segurança jurídica do sistema que já vem funcionando e tradicionalmente o consumidor já era acostumado. Observa que isso é algo velado. Dificilmente as pessoas vão perceber, mas não vai haver ali pontos de vendas da mesma marca numa distância tão próxima ou, de certa forma, ali como concorrentes diretos. A gente observa, quando anda pelas cidades, que você tem, às vezes, setores em que concentra algumas concessionárias, mas elas sempre serão de marcas distintas. Então, para o consumidor, continua da mesma forma e a legislação, de certa maneira, resguardando esse ambiente de negócios para trazer uma saúde na disputa entre concessionárias da mesma marca. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, né, doutor Ricardo? Se a pessoa ela mora num estado, ela não pode comprar um veículo em outro estado? É isso mesmo também que trata-se a Lei Ferrari? Não, teoricamente ela pode adquirir, mas ela teria que fazer toda a sua regularização no seu estado de origem. E aí a gente vai entrando em outros campos do direito. Por exemplo, existe uma guerra fiscal entre os estados na fixação da alíquota do IPVA. Minas Gerais é um dos estados que melhor ali apresenta a condição de cobrança, menor condição. E aí você vê muitas empresas que acabam adquirindo veículos naquele estado para permanecer a inscrição ali e conseguir um desconto. E algo mais moderno, que é um movimento que nós estamos passando em alguns estados, o Distrito Federal está dentre esses, que é a isenção no pagamento do IPVA para carros de propulsão elétrica ou híbrida. Mas aí a legislação é muito clara. Vai ter que haver a comprovação expressa de que aquele consumidor reside no Distrito Federal sob pena de estar cometendo uma fraude tributária. Um minutinho ainda para falarmos. O STF ele sinalizou que eventuais mudanças na lei devem ser feitas pelo Legislativo. Existe hoje um movimento justamente para modernizar essa legislação? Inicialmente não, mas isso aqui vamos dizer assim, faz parte da demonstração de que o setor não está contente da forma que a regulamentação foi realizada e certamente, em virtude da negativa da Suprema Corte, teremos agora, né, a busca por esse setor de intervenções legislativas, porque o Supremo deixou a porta aberta, sendo realizado da forma adequada, vai ser permitido. Então, agora, e é a forma adequada, é a forma correta, né, a forma democrática. Vamos para o debate dentro do Poder Legislativo para sopesar interesses e verificar se a legislação precisa de alguma mudança, modernização ou algum reparo. Conversamos na Rádio Justiça e também na TV Justiça com o Dr. Ricardo Barbosa, ele que é especialista em direito do consumidor, sobre decisão do STF que validou dispositivos da Lei Ferrari, uma norma que regula a relação entre montadoras e concessionárias do Brasil. Dr. Ricardo, muito obrigado pela participação, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Agora 7h58, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Na volta pela Rádio Justiça, vamos falar sobre uma outra decisão do STF que valida restrições impostas pela Constituição para a aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras controladas por capital estrangeiro. E você que continua aqui na TV Justiça, na volta do intervalo tem a Rafaela Vivas e o Justiça Agora. Um ótimo dia para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, segunda hora, terça-feira, 28 de abril de 2026, 8h03. Revista Justiça. Entrevista.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de validar as restrições impostas pela Constituição para a aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras controladas majoritariamente por capital estrangeiro encerra uma controvérsia jurídica discutida há anos e traz maior previsibilidade ao setor fundiário brasileiro. O STF confirmou a constitucionalidade da Lei 5.709 de 1971 e manteve a exigência de controle estatal sobre essas operações. Para explicar os impactos dessa decisão, vamos conversar agora com o Dr. Klebert René Machado Gonçalves, advogado especialista em direito agrário. Dr. Klebert, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. Dr. Klebert, para começar, o que exatamente, então, o Supremo decidiu nesse julgamento? Bem, o Supremo, basicamente, ele agregou duas ações, uma ACO, a ACO 2463, que foi ajuizada pela União, que tinha por objeto um parecer da Corregedoria do TJ de São Paulo, que dispensava os tabeliães de exigir aquele registro, cadastro dessas transações envolvendo as empresas estrangeiras que eram as empresas brasileiras que eram controladas por capital estrangeiro. E a outra ação é a DPF 342, que foi ajuizada pela Sociedade Rural Brasileira, né, que tinha por objeto aí o contrário, tinha objeto a revogação ou a declaração de nulidade de um parecer da CGU e AGU, em conjunto com a AGU, de 2008, que tinha justamente o alcance desse parecer da AGU era a determinação de equiparação das empresas nacionais que detinham capital estrangeiro com aquelas empresas estrangeiras que já estavam sujeitas às limitações impostas na Lei 5709. E de fundo de tudo isso, existe esse artigo legal. A discussão era se a Constituição de 1988 havia recepcionado essa previsão, porque estamos diante de uma lei de 1971, do período ainda militar, do governo militar, né, que perdurou esse efeito diante toda essa insegurança que veio agora a ser encerrada. E o Supremo assentou a base de que, sim, esse artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, ele sim foi recepcionado pela Constituição de 1988. Então, é lei em vigor dentro do país. Outro ponto importante trazer para o nosso ouvinte, essa dúvida também permanece ainda. Por que esse tema ficou tanto tempo cercado dessa insegurança jurídica durante tantos anos, hein, Dr. Klebert? Bem, existe toda uma complexidade da matéria, porque as empresas, o mundo corporativo é naturalmente complexo, né? Por interesse comercial, interesse empresarial, existem inúmeras estruturas, existe uma dificuldade natural de se alcançar o objetivo pretendido por aquela lei. Talvez esse seja o melhor caminho de direcionar a discussão, né? Imaginemos que exista a intenção da sociedade, manifesta na lei e aprovada pela administração, de se restringir a aquisição de terras rurais por empresas estrangeiras ou por estrangeiros, por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Agora, como que isso vinha sendo implementado? Né? Estamos diante de um país gigante como o Brasil, com margem para diferentes interpretações, e logo surgiram várias tentativas, né, de pessoas estrangeiras de fazer essas aquisições, né, desde de brasileiros ou estrangeiros que se casaram com brasileiros e quiseram adquirir uma propriedade rural, até grandes conglomerados industriais multinacionais que demonstraram, sim, ao longo do tempo, interesse em estabelecer, né, atividade empresarial no campo do agronegócio aqui no Brasil. E logo isso vem sendo tentado como uma prática natural do mercado. Existe uma demanda, né, dessas empresas e dessas pessoas estrangeiras em adquirir esses imóveis e, naturalmente, isso foi sendo testado. Essa legislação veio sendo testada ao longo do tempo. E logo, a interpretação nunca era uniforme. Então, cada Tribunal de Justiça, que por meio de sua corregedoria local,
dava as instruções ali para os seus tabeliães e registradores sobre como deveria ser conduzida essa matéria. E aí vai havendo divergência, foram surgindo divergências de interpretação dessa norma ao longo do tempo, e logo veio o parecer da AGU, uma sucessão de pareceres, né? Esse foi o último, esse de 2008 foi o último que foi objeto da ação da Sociedade Rural Brasileira, da DPF 342, que ele tentou estabelecer ali uma uniformização desse entendimento na perspectiva do Poder Executivo Federal, que é quem detém a competência para autorizar essas aquisições de compra. E aí logo isso veio sendo objeto de diferentes interpretações pelos TJs, porque não estamos diante de entidades necessariamente sujeitas a um nível hierárquico entre si. Então, o TJ, dentro da competência que entendia deter, né, de São Paulo, por exemplo, né, que foi o objeto da ação da ACO 2463, proferiu ali, publicou esse parecer em 2012, contrapondo ao entendimento da AGU a respeito dessa matéria, e logo surgiram essas questões, naturalmente vieram parar aqui no Supremo, que acabou agora estabelecendo as bases, dizendo, olha, esse é o entendimento, essa é a interpretação que deve ser dada a esse artigo, que esse artigo, sim, foi recepcionado pela Constituição e deve ser aplicado de forma uniforme em todo o território nacional, pelos tabeliães, pelos registradores de imóveis, né, pelas corregedorias, pelo próprio INCRA e pelas juntas comerciais e por todas as pessoas. Estou conversando com o Dr. Klebert René Machado Gonçalves, advogado especialista em direito agrário. Estamos falando de decisão do STF que validou restrições para a aquisição de imóveis rurais por empresas controladas por capital estrangeiro. Dr. Klebert, podemos dizer então que essa decisão ela pode ser considerada um marco então para o direito agrário e até para o mercado de terras no Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida, como quase todas as decisões em casos relevantes, né, de grande repercussão nacional, marca. O que, naturalmente, existem opiniões que são contrárias ao entendimento a que se chegou o próprio Supremo, né, com todo o respeito devido à instituição, existem opiniões diversas. Né, como, por exemplo, da própria Sociedade Rural Brasileira, que buscava, né, ter uma autonomia maior, uma liberdade maior para transacionar com quem manifestasse interesse em adquirir uma propriedade rural. Então, existem, né, certamente, isso marca um momento em que existe a possibilidade agora, isso confere mais segurança jurídica, mas ao mesmo tempo também, né, estabelece agora, apresenta um chamado natural para o próprio Poder Legislativo se manifestar e se debruçar sobre a matéria, dada a relevância desse tema para a sociedade brasileira e para a economia brasileira. Né? Os relatos, né, os relatórios todos econômicos demonstram que o agronegócio tem um papel muito significativo dentro da balança comercial do Brasil e talvez tenha sido o grande trunfo da economia brasileira nas últimas décadas. E essa é uma matéria de extrema relevância, porque grande parte desse capital, do grande capital para a grande produção e para o grande impacto na economia, acaba não sendo brasileiro, acaba não estando presente dentro do Brasil. Então, essa integração no mercado global, essa possibilidade de atrair capital estrangeiro, grande capital, para a promoção desses grandes projetos agrícolas, agroindustriais, acabam sendo impactados diretamente por essa decisão. Uma outra questão que estamos acompanhando agora são as terras raras, doutor. Isso tem a ver também com essa compra dessas terras raras pelo capital estrangeiro? Como é que o senhor está acompanhando isso? Será que isso vai chegar ao STF também? Pois bem, na verdade o setor minerário, ele não diretamente é alcançado por essa decisão, porque quando se fala da aquisição de terras pelas empresas estrangeiras, estamos falando do direito de superfície, não estamos falando dos minérios que estão no subsolo, que são de propriedade da União. Então, estamos diante de
coisas distintas, né? Mas, naturalmente, todos os projetos minerários, eles acabam passando, sim, pela própria aquisição do direito de superfície dessas terras. Então, é natural dentro do mercado, é praxe dentro do mercado minerário, a aquisição dessas terras em torno das jazidas que são identificadas dentro desse processo de exploração, né? Mas o processo de aquisição das outorgas, das licenças, né, por meio da Agência Nacional que cuida da matéria, ela já sofre forte regulação dentro do marco, e isso não foi objeto de discussão dentro dessas duas ações, né? Então, todo esse processo de aquisição da licença, porque como que funciona o processo de exploração mineral? A Agência Nacional publica os editais, esses editais são adquiridos, as outorgas são adquiridas pelos interessados, que passam a exercer esse poder, apesar ou independentemente da autorização do direito do proprietário da superfície, que é considerado no jargão minerário como superficiário, né? Aquele detentor da terra, o que nós chamamos de dono da terra, aquele que adquiriu. Então, dentro desse marco de aquisição por empresas estrangeiras, seria o alcance das duas decisões alcançadas pelo Supremo, ou decididas pelo Supremo, buscam o direito de superfície, o direito de aquisição da terra, e não alcançam, sim, a exploração do subsolo, dos minérios. Mas, claro, dentro desse setor, elas estão intimamente ligadas, né? Porque estamos diante, todo projeto minerário de grande porte envolve, sim, a aquisição de terras, envolve a propriedade, inclusive da superfície, que é a forma natural, a forma mais buscada por esses grandes projetos minerários no Brasil. Inclusive, doutor, estou acessando aqui o portal do STF com a seguinte notícia. Rede, que é o partido, questiona no STF operações com empresa de mineração de terras raras. O partido pede a adoção de mecanismos mais rigorosos para avaliar impacto econômico e soberania nacional. Então, voltamos quase, né, a um julgamento que poderemos ter para frente, um ADPF 1320, com a relatoria do ministro Nunes Marques, que vai tratar de assunto semelhante, né? E aí vai tratar, na verdade, dessa discussão minerária, sobre a conveniência de o Brasil, né, aumentar a regulação desses produtos que se revelam agora dentro desse xadrez geopolítico de grande importância internacional, né? Dado esse embate que surgiu entre os Estados Unidos e a China, né, essa grande queda de braço entre eles, né, a China com praticamente hegemonia na produção de terras raras no mundo, e principalmente não só na produção, na extração, mas no refino desses minerais, desses minérios. Então, isso agora o Brasil entra como um possível fonte alternativa, um possível fornecedor alternativo para esse mercado, né, para essa demanda que existe no mundo, existem grupos dentro do Brasil, grupos políticos, que acreditam que seria do interesse nacional, do interesse soberano nacional, exercer maior controle, ou garantir que essa exploração de terras raras dentro do Brasil estivesse, né, sob o controle, sob a forte supervisão dos interesses nacionais, ou de empresas nacionais, ou de pessoas nacionais, e não entregues para empresas estrangeiras que estariam exercendo essa exploração voltada para servir os interesses de outra nação, que não sejam necessariamente os interesses do país. Então, isso acaba sendo uma discussão mais ampla, né, que vai abranger uma área da exploração mineral como um todo, né, que é toda essa discussão sobre estratégia geopolítica do país, sobre o posicionamento do país dentro dessa estrutura, e que envolve, inclusive, exploração de petróleo, envolve o refino, sobre a conveniência de se emitir essas licenças e qual o alcance dessas licenças. Isso tudo virá à discussão e tem uma natureza fortemente política, né, sobre o direcionamento que o país quer dar para tudo isso, né? Houve, lá na década de 60, 70, né, um movimento de nacionalização, por exemplo, das reservas de petróleo nos grandes países produtores do mundo.
né? Depois nós vimos, mais recentemente, um processo de nacionalização das reservas de petróleo na Venezuela, um processo de nacionalização das reservas de gás na Bolívia, inclusive afetando investimentos brasileiros que tinham sido realizados naquele país. Então, esse vai e vem dos interesses nacionais e dos interesses de desenvolvimento econômico acabam sendo naturais, né? E é uma evolução histórica natural que sempre vai depender da inclinação ideológica de cada governo que assume em cada país a cada momento, né? Se é um governo com uma tendência mais liberal ou um governo que tem uma tendência mais nacionalista, de maior controle, mais estatista. Para encerrar, Dr. Klebert, qual a principal mensagem que o STF deixa para o mercado de terras no Brasil com essa decisão que estamos tratando aqui sobre a compra dessas terras por empresas controladas por capital estrangeiro, essas restrições? Bem, a principal mensagem é a de regulação, a de previsibilidade, que eu acredito que essa seja a principal mensagem e seja um dos grandes papéis do Supremo dentro do nosso ordenamento jurídico, é de estabelecer balizas claras, especialmente naquele conteúdo, né, naquelas matérias que, por acaso, ainda não foram devidamente tratadas no âmbito legislativo, mas de estabelecer uma uniformização de entendimento, uma diretriz que não importa o que A ou B, o sujeito A ou B entendam, né? Essa é a direção que o nosso Supremo Tribunal Federal estabeleceu para o país. E dentro desse tema como um todo, é importante, nós tivemos a oportunidade de tratar disso numa outra entrevista feita aqui na rádio, existem diversos mecanismos, né? E talvez esse seja também um tema interessante, mais do que um tema jurídico, é um tema legislativo, de interesse da legislação. E essa é uma das principais críticas das opiniões contrárias, de que essa matéria ela tem um potencial enorme, uma vocação enorme de ser tratada dentro do parlamento brasileiro, que é a casa onde está presente ali a voz do povo. Então, existem mecanismos, por exemplo, né, de empresas estrangeiras que utilizam estruturas super complexas para adquirir essas terras aqui no Brasil, e que isso não é do nosso interesse, do nosso ordenamento empresarial, ordenamento jurídico brasileiro, para fazer isso, né? E existem matérias evidentes, como, por exemplo, lacunas dentro dessa legislação brasileira, porque a proibição da lei tem por objeto a aquisição da terra. Mas e o que dizer de uma empresa que já é dona, já possui um imóvel rural, e essa empresa passa a ser objeto de uma transação aquisição por uma empresa estrangeira, né? De forma indireta, essa empresa estrangeira acaba adquirindo, sim, a propriedade sobre esse imóvel rural. Mas, na verdade, o objeto da transação com a empresa estrangeira é meramente das cotas de capital social dessa empresa. Então, assim, existem mas existem diversas lacunas dentro desse sistema, que o Supremo acaba eliminando diversas delas, estabelecendo aqui as balizas, falou, esse aqui é o entendimento, essa aqui é a diretriz. E agora, essa outra matéria, caso haja interesse ou apetite legislativo ou político dentro do nosso parlamento, né, acaba que o tema não está longe de ser esgotado nesse sentido, porque existem várias questões ainda que com possibilidade, com potencial de serem alcançadas, seja por atuação do Poder Executivo, por meio das juntas comerciais no país como um todo, né, da regulação da atividade das juntas comerciais, como também do próprio parlamento na edição de lei, por decretos e regulamentação dessa matéria ainda. Conversamos com o Dr. Klebert René Machado Gonçalves, advogado especialista em direito agrário. Falamos com ele sobre a decisão do STF que validou as restrições para a aquisição de imóveis rurais por empresas controladas por capital estrangeiro. Dr. Klebert, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Bom dia. Muito bom dia, 8h23. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida?
E hoje no quadro E Você Com Isso, vamos falar sobre decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que concluiu um julgamento de grande repercussão sobre a aplicação do chamado mínimo existencial, um conceito jurídico ligado à garantia de condições básicas para uma vida digna e frequentemente ele é debatido em temas como superendividamento, políticas públicas, fornecimento de medicamentos, até assistência social e proteção do consumidor. Para explicar o alcance dessa decisão e os possíveis efeitos do cotidiano da população, vamos conversar agora com a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Hanna Gomes. Doutora Hanna, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos escutam. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Explicando para o nosso ouvinte, então, doutora Hanna Gomes, o que é esse mínimo existencial? Sérgio, esse mínimo existencial que foi tão discutido nas duas últimas sessões do Supremo da semana passada, trata de uma parcela da renda do trabalhador, o valor que ele recebe ali como salário, que deve ser preservado, que deve ser cuidado, protegido, para que não seja alcançado, atingido pelos débitos que esse trabalhador tem. A gente sabe que empréstimos consignados, dívidas, consórcios, são dívidas que o trabalhador faz muitas vezes para se manter. E assim, a renda do trabalhador final, lá o que ele recebe do salário dele, fica completamente comprometido, né? A gente tem esses atores como os credores, né, dos cidadãos, principalmente nos bancos. E com isso, com essa reserva de um mínimo, um valor mínimo, o Supremo tenta proteger o cidadão para que ele possa se manter de forma material mesmo, comprar bens materiais com o que sobrar do seu salário para sua subsistência. É um valor mínimo, né, que aí vai subsidiar a renda, né, a vida do trabalhador ali dentro do seu parâmetro e da sua família. Não é um valor fixo, não, os ministros determinaram que não pode ser um valor fixo, mas foi uma grande discussão, né, sobre a dignidade da pessoa humana e também sobre a proteção do crédito no país. Por que esse tema chegou até o STF, doutora Hanna? Esse tema trouxe uma discussão muito importante para o Supremo a partir de um decreto presidencial que regulamentava o mínimo existencial a partir da lei do superendividamento. Então, nós tivemos basicamente 3 legislações sendo discutidas. A lei do superendividamento, depois um decreto que regulamentou em 25% a partir do salário mínimo vigente à época e depois um novo decreto presidencial que estipulou o valor de R$600 para essa proteção mínima do salário do trabalhador, como esse mínimo existencial. E aí a gente teve essa discussão sendo apresentada para o Supremo para definir se realmente esse valor podia ser definido a partir de um decreto presidencial e se esse valor realmente supria todas essas necessidades. Em linhas gerais, doutora Hanna, o que o Supremo decidiu nesse caso então? O que ficou definido? Ficou definido que o valor usado como referência para proteger o consumidor superendividado, que é uma classificação por lei realmente, pelos tribunais, pelas estatísticas, pelos dados estatísticos dos bancos, aquele trabalhador que está no laço, né, Sérgio, que está superendividado, e esse valor que tem que ficar congelado, protegido, não pode ser atingido pelos débitos que esse trabalhador tem com, por exemplo, os bancos. A Corte determinou que esse parâmetro deve ser digno, deve suprir realmente as necessidades básicas do trabalhador brasileiro e que não se trata de um valor fixo propriamente, como antes no decreto presidencial, 25% do salário mínimo vigente à época ou nem mesmo os R$600, que deve ser analisado no mínimo periodicamente aí a partir de 12 em 12 meses, né, anualmente, por um órgão técnico que atenda ao governo federal e ao poder legislativo, que é o Conselho Monetário Nacional, para garantir que realmente as pessoas tenham condições mínimas de sobrevivência, né, com a sua dignidade preservada, sem comprometer totalmente a sua renda. E também ficou definido, Sérgio, que esse valor deve ser contabilizado a partir de vários tipos de débitos ou créditos, a depender de quem está discutindo esse valor, protegido aí por esse mínimo existencial, que não podem ser alcançados. Mínimo existencial e também reserva do possível. Como ficou a relação entre esse mínimo existencial e essa chamada reserva do possível, que envolve limites orçamentários do Estado, hein, Hanna? É porque nesse processo, Sérgio, a gente estava trabalhando e discutindo, né, com dois
dois temas muito diferentes. Tanto a proteção do consumidor, que vem aí na tradução do mínimo da reserva do possível, né, que é o mínimo existencial, e o funcionamento de todo um sistema de crédito, né, de toda a oferta e movimentação financeira a partir dos bancos aqui no Brasil. A gente estava com a ponderação do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito do consumidor, os direitos sociais que estão lá no artigo 6º da nossa Constituição, também a proteção ao sistema econômico e financeiro. Então, quanto mais se protege o consumidor, no sentido de aumentar esse mínimo existencial, o valor que deve ser protegido, maior risco, inclusive o ministro Alexandre de Moraes destacou isso, um risco sistêmico no sistema de crédito, porque os bancos deveriam, então, oferecer menos créditos ou aumentariam os juros, né? Quanto mais se protege, ou seja, quanto mais salário do consumidor, do cidadão se protege, não pode ser atingido por dívidas, menores condições de oferecer créditos o banco vai ter, né? Porque já que ele não pode alcançar uma boa parcela da sua renda, menor crédito ele vai te oferecer. E isso poderia comprometer a própria sistemática de financiamentos, de consórcios, de créditos consignados, que os bancos já têm de forma muito incisiva e de forma muito imediata. Então, por isso, o tempo aí para o legislativo poder legislar sobre essa matéria de uma outra forma, ou até mesmo as avaliações periódicas que os ministros sugeriram aí a partir da decisão. Essa decisão, Hanna, ela vale a pena para esse caso julgado ou já orienta outros processos semelhantes em todo o país? Esse caso, Sérgio, vem a partir de ADPFs, né? Eram 3 ADPFs, arguições de descumprimento de preceito fundamental que discutiam legislações federais. Então, a partir de agora, serve para todo cidadão brasileiro, né, daqui para frente, e os ministros entenderam que sim, é possível e é constitucional a reserva do possível, o mínimo existencial é constitucional preservar, mas que também há a proteção do crédito, né, do sistema bancário e do sistema de crédito nacional. Com isso, ficamos esperando aí a análise, né, do Conselho Monetário Nacional para definir anualmente, no mínimo periodicamente, quanto que seria esse valor, que vai mudar, vai se atualizar a partir de cada ano, porque é necessário, né, que tenhamos estudos técnicos a partir dos órgãos técnicos que propriamente tratam com a oferta de crédito, com os balanços fiscais, com os valores que podem ser oferecidos pelos bancos e também com a inflação e o que pode ou não ser preservado do salário do trabalhador. Hanna, essa situação, essa decisão, ela pode trazer até reflexos em ações sobre medicamentos, vagas em creches, moradias ou até benefícios assistenciais, como uma coisa pode ter a ver com a outra? Bom, Sérgio, essa reserva do possível, esse mínimo existencial, se trata de o valor, né, preservado do salário do trabalhador, mas que ele se endivida para dívidas de consumo. Realmente podem atingir água, luz, cartão de crédito, crédito consignado, que eventualmente seja gasto para o consumo daquela família. Como você trouxe, possibilidade de endividamento em razão de pagamento de escolas particulares, de medicamentos, de planos de saúde, isso entra na reserva do possível ali, nesse cálculo que pode ser atingido aí pela dívida do trabalhador, tendo que preservar esse mínimo existencial, que a gente vai ficar esperando o valor exato, que a gente não vai ter um valor exato, porque vai ter uma diferença de cada estado, de cada capital, de cada inflação que atinge a partir de impostos, a partir de são várias variáveis, né? Vários fatores que podem incidir e precisam desses estudos técnicos a partir do Conselho Monetário Nacional. E, Hanna, quais são as dúvidas que ainda permanecem abertas depois desse julgamento, hein? Fica em aberto, basicamente, Sérgio, a dúvida do trabalhador de quanto realmente seria possível preservar, né, do seu salário. Como eu disse, vai depender de um estudo técnico do Conselho Monetário Nacional. A própria análise do impacto dessa decisão do Supremo também gera dúvidas para o outro lado da discussão, né, que são os sistemas bancários, os sistemas de crédito.
Mas, de toda forma, o Supremo traz uma segurança jurídica, uma segurança para o trabalhador brasileiro e de que pode-se buscar o crédito com mais responsabilidade também de quem oferece esse crédito e que é possível, sim, ter uma reserva aí do seu salário para o pagamento mínimo das suas contas, né? Como eu disse, água, luz, transporte, vestimenta, vestuário, alimentação e a própria saúde e educação. E que orientação a senhora daria, então, ao cidadão que acredita estar tendo negado esse direito essencial à dignidade humana, hein, Hanna? Primeiramente, acompanhar as decisões do Supremo aqui com a Rádio e TV Justiça, saber dos seus direitos, conhecer, né, o que lhe é reservado a partir da Constituição e buscar uma negociação propriamente com o banco, com o seu gerente, né, desse valor. Caso não seja atendido, procurar o sistema de crédito, né, o sistema que protege o consumidor, como o PROCON. E, se na última instância, se não conseguir, buscar judicializar a situação. Essa situação que estamos tratando, no mínimo existencial, Hanna, não tem nada a ver, por exemplo, com aquela situação do devedor contumaz, né? Tem a ver, Sérgio, tem relação, porque a gente está falando do superendividado, né? Então, esse cidadão, o devedor contumaz, ele tem uma classificação diferente do superendividado, mas também tem uma proteção que, se ficar comprovado que essa dívida é de consumo, que serve para subsidiar a sua família, que essa contumácia na criação de mais e mais débitos serve para subsidiar o mínimo existencial da sua família, né, para ser convertido em dívida, podem ser consideradas e convertidas em dívidas de crédito, pode ser considerado aí dentro da reserva do legal, sim. Apesar do devedor contumaz ter um tratamento diferenciado. Ainda devem surgir novas disputas judiciais sobre esse tema da questão que estamos falando aqui do mínimo existencial, mesmo após decisão do STF? Sérgio, os bancos, né, os credores, eles devem passar a observar essa decisão do Supremo para não atingir o mínimo existencial, o mínimo do salário daquele trabalhador. É certo que os bancos sabem mais das nossas contas do que nós mesmos, né? Mas a gente deve comunicar ao nosso gerente, demonstrar com nossos contra-cheques, né, os comprovantes de recebimentos, para que aquele mínimo existencial seja preservado. Caso não seja, deve-se procurar as vias administrativas, como eu disse, o próprio PROCON, ou, na pior das hipóteses, ali tentar judicializar a questão para que aquele crédito não alcance o mínimo existencial do trabalhador. Que vai depender, né, Sérgio, a partir de cada família, a partir de cada salário e de cada realidade regional e local que a gente tem no país. Conversamos hoje no quadro de Você com Isso sobre decisão recente do STF envolvendo o mínimo existencial, tema central para o equilíbrio entre os direitos fundamentais, orçamento público e a proteção da dignidade da pessoa humana, com a doutora Hanna Gomes, ela que é consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. Doutora Hanna, obrigado por nos atender mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Agora, 8h36, o Conselho Nacional de Justiça realizou na última sexta-feira, aqui em Brasília, o IAJUS 2026. É o primeiro grande fórum nacional para integrar o uso da inteligência artificial em todos os tribunais do país. O objetivo é unir esforços com o sistema de justiça e ainda compartilhar soluções tecnológicas que tornem a justiça mais rápida e eficiente para o cidadão. Vamos conferir os detalhes da reportagem da Carolina Chaves. Justiça mais rápida e moderna. Esse é o foco do evento que reúne na capital federal integrantes de tribunais e conselhos, além de pesquisadores e especialistas técnicos. O Fórum IAJUS foi criado para acabar com a fragmentação. A ideia é que uma solução tecnológica que funciona bem em um estado possa ser reaproveitada em outro, economizando dinheiro público e agilizando o processo. O foco do encontro é a implementação da tecnologia nos tribunais. Entre os temas debatidos estão a triagem, classificação e gestão de casos, a automatização de atos processuais e fluxos de trabalho, pesquisas jurídicas, apoio à tomada de decisão e serviços judiciais para o cidadão. O evento também traz o lançamento do Sinapsis 2.0 e o debate sobre a governança desses sistemas, sempre buscando a transparência e a confiança do público.
Além da eficiência, o fórum debate as prioridades regulatórias. O presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin, fez a abertura do encontro e falou sobre as vantagens e as dificuldades da instrumentalização do judiciário brasileiro, necessária para propor políticas públicas rápidas, eficientes e seguras para a população, mas que jamais deverá substituir o juiz ou o advogado, por exemplo. Segundo Fachin, o encontro se faz essencial para que o judiciário, em cooperação com o sistema de justiça, faça bom uso da IA. Estamos a falar, portanto, do Poder Judiciário do século XXI e de todo o sistema de justiça, da magistratura, do Ministério Público, da advocacia privada, da advocacia pública, das defensorias, das agências de controle, incluindo o aparato e o sistema da Receita, o sistema do controle financeiro, os instrumentos das polícias e das investigações. Portanto, tudo isto precisa se banhar neste século XXI e encontrar respostas. Segundo o professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a tecnologia também pode gerar segregação em razão da classe social, quando advogados não têm acesso a ferramentas tecnológicas, além de questões relacionadas ao etarismo. De acordo com o professor Lênio Streck, esses fatores, somados à falta de capacitação, são alguns dos desafios que deverão ser enfrentados. Para mim, tudo isso tem um problema estrutural, funcional e individual. É como o trânsito. Construir melhores estradas é bom, ruas novas, bom. Mas se não tiver uma funcionalidade, mão única, etc., não adianta. E pior, e se não tiver bons motoristas? O que a gente faz com um motorista, por exemplo, que recebe um processo e dá uma liminar baseado em 3 parágrafos falsos? Quem é o responsável por isso? Quem paga esse prejuízo? Então, o motorista, o trânsito e a estrutura. Adianta comprar todas as melhores IAs se a gente tem um problema de funcionalidade e não tem ainda suficientemente bons operadores. Durante todo o dia, painéis mostram exemplos práticos de IA que já ajudam na triagem de processos, na redação de documentos e na pesquisa jurídica. Tudo para garantir que a inovação caminhe junto com respeito aos direitos do cidadão, como explica o conselheiro do CNJ, Rodrigo Badaró. Eu falo que não tem nada mais perigoso, dentro até da banalidade do mal, que Hannah Arendt sempre pregou, de um advogado mal intencionado e de um juiz sem responsabilidade, um julgador sem responsabilidade, ou um julgador efetivamente preguiçoso, desculpa a expressão. Então, assim, vai ser uma combinação terrível para o judiciário brasileiro. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Agora 8h41. Revista Justiça. Giro de notícias. Judiciário catarinense confirma a condenação a cliente que aplicava golpe em serviço de entrega. Vamos começar o nosso giro direto de Santa Catarina com Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Por meio da sua terceira Câmara Criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de um réu por estelionato praticado contra um restaurante. O acusado foi denunciado por 3 episódios de estelionato ocorridos entre novembro e dezembro de 2023, quando teria realizado pedidos de comida por entrega e enviado comprovantes falsos de transferência via Pix para induzir funcionários do estabelecimento ao erro. Os valores jamais foram creditados na conta do restaurante de culinária japonesa, fato que causou prejuízo de mais de R$ 849. Em primeira instância, a denúncia foi julgada procedente pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque, no Vale Catarinense, com condenação à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 72 dias multa. Ao recorrer, a defesa sustentou, entre
entre outros pontos, insuficiência de provas, nulidades relacionadas à cadeia de custódia e à necessidade de redimensionamento da pena. O relator afastou as alegações de nulidade ao observar que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial e que a inexistência dos créditos bancários pôde ser comprovada por outros meios idôneos. Quanto à dosimetria, o relator entendeu que a sentença comportava ajustes. Com isso, a pena redimensionada para 1 ano, 7 meses e 18 dias de reclusão, além de 13 dias multa. O regime inicial também foi alterado para o semiaberto. É isto então, Sérgio. Volto com você aí no estúdio em Brasília. Obrigado, Marcelo Fernandes. Agora vamos falar diretamente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ou melhor, em Mato Grosso, né? Porque chamar um mato-grossense de sul-mato-grossense e vice-versa, para eles é uma boa disputa. Em Mato Grosso, escola obrigada a indenizar aluno com autismo por discriminação. Mais informações agora com a Elaine Coimbra. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sérgio, e todos que acompanham a Rádio Justiça. Sérgio, a decisão é da 2ª Câmara de Direito Privado, que reconheceu a ilegalidade da conduta e determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor fixado em pouco mais de R$8 mil. O aluno chegou a ser informado de que havia vaga para o 1º ano do ensino médio. No entanto, a escola negou a matrícula, alegando limite de alunos com deficiência por turma. O relator do caso destacou que a legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva sem restrições, tanto em escolas públicas quanto privadas, e que regras internas não podem contrariar a Constituição e as leis federais. Além disso, não ficou comprovada a falta de vagas. Pelo contrário, documentos indicaram que havia disponibilidade no período. Para os desembargadores, a recusa ocorreu em razão da condição do estudante, o que caracteriza discriminação. Negar matrícula em escola fere direitos fundamentais e causa dano moral, pelo fato de impedir o acesso à educação em igualdade de condições para todos os alunos. Sérgio, é isso, volto aí no estúdio. Obrigado, Elaine Coimbra, pelas informações. Agora vamos ao vivo até o Superior Tribunal de Justiça. Discriminação, ou melhor, descriminalização da posse de maconha para uso pessoal não afasta a falta grave no âmbito da execução penal. Tiago Omide, bem-vindo, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia para você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, a 5ª turma aqui do STJ decidiu que a posse de maconha dentro de presídio configura falta grave, mesmo após o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 506 sobre a descriminalização do porte para uso pessoal. O colegiado entendeu que a tese do STF não afasta a aplicação de sanções disciplinares no âmbito da execução penal, onde prevalecem regras específicas de controle e segurança. O caso teve origem na apreensão de 32 gramas de maconha com um preso durante o banho de sol. Em primeira instância, a conduta foi reclassificada como falta média, decisão mantida pelo tribunal local. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu aqui ao STJ, defendendo que a posse de droga em estabelecimento prisional deve ser considerada falta grave, conforme a Lei de Execução Penal. Em decisão monocrática, a relatora do caso aqui no STJ, a ministra Maria Marluce Caldas, deu provimento a esse recurso. A defesa apresentou então agravo regimental, alegando que o porte de maconha para uso próprio não é mais crime e que não há previsão legal expressa para enquadrar a conduta como falta grave. O colegiado, no entanto, negou o recurso e manteve o entendimento anterior, reafirmando a possibilidade de sanção disciplinar. A relatora destacou que o regime da execução penal impõe regras mais rigorosas do que as aplicáveis fora do sistema prisional. Segundo ela, o entendimento do STF se limita à esfera penal e não impede a apuração de infrações administrativas. A ministra afirmou ainda que a posse de droga, embora descriminalizada em certos casos, continua sendo ilícita sob o ponto de vista disciplinar, justificando a aplicação de sanções no ambiente carcerário. Sérgio, essas foram as explicações, então, dessa decisão da descriminalização sobre o posse de maconha em presídio.
E Sérgio, a gente tem aqui mais uma informação que vai ser aberto agora há pouco, às 9 horas da manhã, transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do STJ também, o primeiro Congresso Internacional Justiça Originária, Povos Indígenas, Territórios e Sistema de Justiça. O primeiro dia do evento ocorre aqui no STJ e o segundo, amanhã, vai acontecer aí no Supremo Tribunal Federal. O Congresso é uma parceria entre o STJ, o STF, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior do Trabalho. A iniciativa reúne tribunais superiores e outros órgãos do sistema de justiça, a academia, organismos internacionais e lideranças indígenas para debater proteção dos direitos dos povos originários, conflitos territoriais e acesso à justiça em contextos interculturais. Participam da abertura aqui no STJ o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, a ministra aqui do STJ, Nancy Andrighi, o ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho, o ministro do STM, Arthur Vidigal de Oliveira, e o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Ao longo do dia, 3 painéis vão debater temas como justiça originária e a Constituição de 1988, territórios indígenas, jurisdição e conflitos estruturais, além da situação dos povos isolados e de recente contato. É com você, Sérgio. Muito obrigado, Tiago Omide. Evento também que você vai poder acompanhar aqui pela Rádio Justiça e pela TV Justiça. A Rádio Justiça vai estar aqui transmitindo a abertura e também esta primeira mesa deste evento, que vai ser realizado, como o Tiago disse, hoje lá no STJ e amanhã aqui no STF. Obrigado, Tiago. 8h49, vamos até o Tribunal Superior do Trabalho. O TST recebe nessa semana centenas de estudantes para discutir o racismo por meio de uma experiência diferente. Um julgamento encenado. Os detalhes agora com a Samantha Flor. Bom dia, Samantha. Bom dia, Sérgio. Ouvintes, é isso mesmo. O Tribunal Superior do Trabalho vai receber nesta terça-feira e quarta-feira cerca de 450 estudantes do Distrito Federal para uma atividade que une educação, arte e justiça. Eles vão participar da peça O Racismo no Banco dos Réus e não será apenas como espectadores. Os estudantes terão o papel de jurados em um julgamento simbólico. A missão é decidir o destino de Francisco, o último homem negro escravizado condenado à pena de morte no Brasil. A proposta da atividade, Sérgio, é provocar reflexão. Inspirada em uma história real, a encenação discute como o racismo histórico ainda impacta a sociedade, inclusive nas relações de trabalho. Para especialistas, o ambiente profissional é um dos espaços onde o racismo continua se manifestando e os números reforçam esse alerta. Só em 2025, o Brasil registrou mais de 4.500 denúncias de trabalho em condições análogas à escravidão, o maior número da série histórica. Outro dado que chama a atenção está no trabalho doméstico. São quase 6 milhões de pessoas, a maioria mulheres e negras, mas apenas um quarto delas tem carteira assinada. A iniciativa do TST é estimular o debate crítico entre jovens e reforça a importância de construir ambientes de trabalho mais justos, inclusivos e livres de discriminação. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Samantha Flor, ao vivo, direto do TST. Agora vamos até o TSE. Tem sessão plenária hoje, a partir das 7 da noite, com transmissão pela rádio, e pela TV Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E os destaques da pauta de julgamentos agora com Rimac Souto. Bom dia, Rimac. Muito bom dia, meu caro Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha sempre aqui pela Rádio Justiça, com as principais informações do Judiciário Brasileiro, aqui em especial, como você disse, do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo aí a previsão da pauta. Estão previstos para a sessão plenária de hoje o julgamento de 11 processos. Entre eles, o grande destaque, na verdade, a retomada do julgamento de um recurso que envolve a cassação do mandato do atual governador de Roraima, Edson Damião, do União Brasil, e também a inelegibilidade do ex-governador Antônio Denário, do Republicanos. Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por uso da máquina pública com o objetivo de obter vantagens políticas, isso nas eleições lá de 2022, além de fazer uso eleitoral dos programas sociais Cesta da Família e Morar Bem.
Denário renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições gerais deste ano. O processo retorna ao plenário com 3 votos favoráveis à inelegibilidade de Denário e 2 pela cassação do mandato de Damião. A sessão, como você disse, começa logo mais a partir das 7 da noite, tem transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Os julgamentos dos processos também ficam disponíveis em áudio no podcast direto do plenário, lá na seção rádio, no site tse.jus.br. Quem quiser consultar aí a pauta completa, pode acessar o mesmo site que eu disse agora, tse.jus.br, para fazer então essa consulta. Sérgio. Muito obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE, e vamos ao vivo até a Advocacia Geral da União. Foi homologada a entrega da usina do gasômetro à Prefeitura de Porto Alegre. Os detalhes agora com a Ingrid Suete. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. A usina do gasômetro, um dos cartões postais mais emblemáticos de Porto Alegre, vai ser restaurada. A Justiça homologou o acordo intermediado pela Advocacia Geral da União entre o Ministério da Gestão e a Prefeitura de Porto Alegre para regularizar o uso do espaço. O imóvel é da União, mas passa a ter a gestão formal do município e, pelo acordo, a Prefeitura pode sim firmar parcerias com a iniciativa privada para administrar o espaço. Mas há uma condição importante: essas parcerias precisam garantir obras de restauração e manutenção do prédio. Segundo a AGU, quando há exploração comercial com finalidade lucrativa, é necessário ajustar o tipo de transferência do bem. Essa usina foi construída em 1928 e funcionou como termoelétrica até 1974. Nos anos 90, a usina foi cedida ao município como espaço público gratuito e anos depois virou um centro cultural. Em 2017, fechou para reforma e só reabriu em 2025. A controvérsia teve início logo após, quando a Prefeitura lançou licitação para a parceria público-privada, sem anuência da União. Depois da suspensão do edital, a União e município abriram diálogo, inclusive no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O resultado foi a assinatura de um novo contrato de cessão que autoriza as parcerias privadas, mas estabelece a contrapartida. Claro, eu volto com vocês, Sérgio. Obrigado, Ingrid Suete. Agora 8h55, a informação agora do Supremo Tribunal Federal. Conselho Nacional de Justiça cria portal sobre despesas de pessoal a serem pagas no Judiciário. A medida cumpre determinação do STF para divulgação de despesas. Fernanda Porto, bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Justiça. Então, a criação do portal foi instituída por meio de portaria assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do STF, o ministro Edson Fachin. A medida é um desdobramento da decisão do Supremo Tribunal Federal que reforçou a necessidade de cumprimento do teto constitucional no serviço público e fixou regras de transição para limitar e padronizar o pagamento de verbas indenizatórias no Poder Judiciário, isso em todo o país. Então, esses parâmetros definidos pelo Supremo valem até que seja editada pelo Congresso Nacional uma lei que regulamente a matéria e que cumpra aí, então, os princípios republicanos da transparência e do controle. A iniciativa decorre de estudos do Observatório Nacional de Integridade e Transparência do Poder Judiciário. Então, Sérgio e ouvintes, na prática, é um site que irá concentrar e padronizar a divulgação de parcelas remuneratórias ou indenizatórias, além das que estão pendentes de quitação. O portal tem a função de informar, dentro dos critérios de transparência e padronização, os detalhes sobre o pagamento dessas verbas para que o CNJ, por meio eletrônico, consolide os dados em âmbito nacional. A medida cumpre ainda a Lei de Acesso à Informação e agora os tribunais têm o prazo de 60 dias, ou seja, cerca de 2 meses, para se adequar às novas exigências. Sérgio Duarte.
Muito obrigado pelas informações, Fernanda Porto ao vivo aqui no estúdio da Rádio Justiça, e assim vamos finalizando a Revista Justiça de hoje. Apresentação minha, Sérgio Duarte, a edição foi da Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos hoje Marcelo Ferreira, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fica agora com a transmissão da sessão plenária do TST da SDI2 e também você vai poder acompanhar outro evento que estaremos acompanhando aqui na Rádio Justiça. Esse evento que foi anunciado até aqui pelo Thiago Omid, esse evento conjunto do STJ com o STF, que é o primeiro Congresso Internacional da Justiça Originária, Povos Indígenas, Territórios e Sistema de Justiça. Bom dia e até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.